slide para a gente poder... Aqui, vamos lá. O último slide, professora, controle do crescimento microbiano, termos utilizados, esterilização comercial e desinfecção. Tá. Ah, paramos ali, tá. Já. Deixa só eu conseguir compartilhar aqui, peraí, que ele saiu. Tá, aqui. Vamos lá. Compartilhar de novo. Não quis compartilhar? Não. Aqui. Vamos ver se vai compartilhar. Estão vendo o slide? Sim, professora. Sim. Tá. Só não está em tela inteira, ele está pequenininho. Isso, tá. Peraí, deixa eu só colocar lá onde a gente parou. Pera. Vamos lá. Controle do crescimento. Lá vai. Controle. Acho que é aqui. Fala de novo onde é que a gente parou. Acho que é um antes desse, professora. Aqui? Isso, não. Antes. Aqui? Esse. Foi esse último slide que a senhora abriu. Foi esse aqui? Sim. Tá. Então, acho que começou aqui. Pera, deixa eu ver. Isso. Então, eu já vou começar daqui, que daí já fica mais fácil. Pronto. Só um minuto, peraí. Ah, tem gente que não consegue entrar porque diz que não tem o link. Deixa eu ver onde é que está o link agora para passar para eles. Espera. Só um minuto. Vamos achar o link aqui. Se não estão conseguindo entrar na aula. Espera só um minuto. Aqui, vamos lá. Espera. Link. Microdiurno. Deixa eu achar o link do micro noturno. Tá aqui, vou passar para eles. Espera aí. Copiar. Não, pera. Aqui, ó. Colar. Pronto. Vamos ver se eles entram agora, tá? Os que não estão conseguindo entrar na aula. Passei. Vamos lá. Não tem reclamação? Eu volto. Oi, professora, é a Ana. Pelo APA não entra, só pelo link mesmo que a Karina compartilhou aí. Eu compartilhei agora com a Ana também o link. Mandei para ela. Ah, sim, tá tudo bem. É que pelo APA não está entrando mesmo. Ela entrou? Já entrou? Eu não estou vendo. Sim, aqui. sim, já entrei. Eu já entrei, já. Tá, então tá bom. Tudo certo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, começar. Né? Então, controle do crescimento microbiano, né? Então, porque, acho que eu já tinha falado desse slide, né? Então, por que a gente vai controlar o crescimento microbiano, tá? Então, a gente sabe que o bem-estar, então, da humanidade, né? Então, depende da capacidade, né, da gente controlar a população dos micro-organismos. E por que a gente tem que controlar, né? Então, para prevenir transmissão de doenças. Senão, todo mundo estaria com várias doenças, se não tivesse vacina, né? Então, como é que a gente pode controlar transmissão de doenças? Principalmente através de vacinas, né? Que a gente pode estar aplicando, né? Nos humanos ou nos animais, e controlando uma grande quantidade, né? A maioria não, mas uma grande quantidade de doenças transmissíveis, né?
Por exemplo, a gente pode controlar através de vacina do sarampo, a catapora, né? Várias, né? Sinomose nos cães, vários tipos de vacina, tem uma infinidade delas, né? Que a gente pode estar prevenindo transmissão de doenças através da vacinação. Evitar a decomposição de alimentos. A gente sabe que a gente controlando os alimentos, a contaminação de micro-organismos nos alimentos, a gente pode evitar a decomposição deles, né? Então, por exemplo, alimentos que são exportados, né? Existem várias formas da gente evitar a decomposição de alimentos, mas, por exemplo, alimentos exportados, a gente pode estar, eles podem estar sofrendo irradiação, né? E através da irradiação, a gente pode estar controlando a multiplicação de micro-organismos, principalmente em frutas, e que quando são exportadas, demoram muito mais tempo para se decompor, né? Para estragar. Tá? A gente também pode controlar através do frio, né? Então, existem várias formas de a gente evitar, controlar o crescimento microbiano. A gente pode controlar, evitar a contaminação da água e do ambiente também, né? Então, existem várias formas, tá? De a gente controlar. E esse controle, a gente pode estar aplicando métodos físicos ou métodos químicos, né? Que podem inativar a célula microbiana. Então, inativar, lembra que é matar, elas morrem, né? Então, alguns métodos eu posso inativar, a aplicação de alguns métodos eu posso inativar as células microbianas ou, às vezes, impedir a reprodução desses micro-organismos. O pessoal está entrando? Vocês conseguem ver? Deixa eu ver se tem alguém lá na plataforma, peraí. Que assim com a tela maior eu não vejo. Espera, só um minuto. Eu estou vendo aqui apitar. O pessoal está entrando. Professora, se a senhora me permite, quando eles pedem, eu admito. Eu estou admitindo as pessoas. Porque com a tela maior, com a tela aberta, eu não consigo ver os participantes. Aí eu não consigo ver. Eu vou continuar admitindo, então. Tudo bem, obrigada. É você que está admitindo? Sou eu. Então, tá bom, pode continuar que está ótimo. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Então, agora. Então, né? Tá compartilhado? Tá, né? Então, deixa eu abrir a tela, né? Então, vamos lá. Então, existem alguns termos que a gente usa na saúde, né? Puxa, peraí. Aqui, né? Então, existem alguns termos que a gente usa em saúde para que quer dizer o controle, como a gente faz o controle dos tipos de controle, né? Então, por exemplo, esterilização. A esterilização, vocês sabem que é a destruição de todas as formas de vida microbiana, né? Então, incluindo esporo. Vocês sabem qual é a temperatura? Vocês sabem o que é esterilização? O que a gente chama de esterilização? Alguém vai chutar? Alguém pode falar? O que acha que é esterilização? Opa, o cachorro tá bravo. Por exemplo, quando eu estou trabalhando no laboratório e eu tenho um meio de cultura e eu preciso esterilizar esse meio de cultura, né? Por quê? Porque eu preparo o meio de cultura e eu preparo ele de uma forma sem preocupação. Eu pego a água, coloco numa proveta, aí eu dispenso essa água num Erlenmeyer, aí coloco o meu meio de cultura, né? Mas está contaminado, porque eu não estou usando nenhum tipo de proteção para que esse meio de cultura não tenha nenhum tipo de bactéria. Então, eu preparei
E aí eu preciso esterilizar esse meu meio de cultura. Por quê? Porque a hora que eu for semear as minhas bactérias nesse meio, eu tenho que ter certeza que as minhas bactérias, que são exatamente as minhas bactérias que cresceram nesse meio, não outras bactérias se eu não tivesse esterilizado o meio. Vocês têm ideia como esteriliza o meio de cultura? Vocês já viram no laboratório? Alguém já viu uma autoclave? Sim, professora, é por temperatura, né? Pressão e temperatura? Pressão, temperatura e que mais? Falta uma coisa. Pressão, temperatura. Calor. Não, calor não. Calor, Tempo. Quem falou Sim. tempo? Tempo. É tempo. Tempo, É pressão, temperatura temperatura, e pressão. Então, a esterilização, por exemplo, para eu esterilizar um meio de cultura, eu tenho que colocar meu meio de cultura numa autoclave, e aí eu vou aplicar 121 graus, uma temperatura de 121 graus Celsius, por 15 minutos, com uma atmosfera de pressão, tá? Então, eu sei que nessa temperatura, nesse tempo-temperatura, né, e sobre essa pressão, eu tenho certeza que todas as formas de vida de micro-organismos vão ser destruídas, vão ser inativadas, incluindo os esporos. Lembra que a gente viu que os esporos são formas de resistência da bactéria, né? Então, se eu não colocar, se eu não esterilizar esse meu meio, e se tiver esporos dentro desse meu meio, ou melhor, eu esterilizando o meu meio, até os esporos são destruídos, tá? Então, a esterilização a gente usa, então, eu vou esterilizar meu meio de cultura, né? Eu vou lá, faço meu meio de cultura, preparo ele, coloco ele na autoclave, 121 graus, 15 minutos, uma atmosfera de pressão. Eu sei que quando sair de lá, ele vai estar, meu meio vai estar esterilizado. Eu tenho certeza que não vai ter nem um micro-organismo lá dentro e nem esporos. Então, se eu tiver que semear o meu meio de cultura, se eu tiver que semear o meu material nesse meio de cultura, eu tenho certeza que as bactérias que vão crescer são do meu material. Não tem outro tipo de bactéria que possa crescer lá, que a não ser aquelas que estão naquele meu material que eu quero, que eu estou semeando e que eu quero ver o que tem lá, tá? Então, isso é esterilização. Mas existe um outro termo que a gente chama de esterilização comercial. O que é esterilização comercial? Na verdade, é um método de esterilização, mas usado para alimentos. Por quê? Lembra quando, por exemplo, assim, vocês abrem uma lata, vamos supor, de atum, ou uma lata de sardinha, né? A gente sabe como é que é montada essa lata de sardinha. É uma lata aberta, aonde eu coloco peixe, as pessoas vão colocando os peixes ali dentro, as sardinhas arrumadinha, como a gente quando abre a lata encontra. Depois fecha a tampa, crava a tampa. O que é cravar? É fechar hermeticamente. O que é fechar hermeticamente? É o produto lá dentro não ter contato com o produto aqui fora, com o oxigênio aqui fora. Então, quando eu estou colocando as sardinhas lá dentro, fecho a tampa. Se lá dentro tiver um esporo de algum micro-organismo, aqui eu coloquei o Clostridium botulino, porque ele é o que as indústrias têm medo que eles sobrevivam dentro das latas. Por quê? Porque causa o botulismo. O botulismo é fatal, né, para os humanos. E aí, o que acontece? Se tiver um esporo lá dentro, ele tem todas as condições para crescer, né? Lembra que Clostridium botulino é anaeróbico. Então, fechei, cravei a lata, fez anaerobiose lá dentro.
Se foi um esporo do Clostridium ali dentro, o que vai acontecer? Ele vai ter condições de anaerobiose, vai ter alimento lá dentro para ele, nutrientes, e aí ele vai passar para a forma vegetativa, vai se multiplicar, produzir toxina, tá? E aí as pessoas, quando forem se alimentar, vão adquirir o botulismo e vão morrer, né? Bom, então, eu preciso esterilizar essa lata. A lata, sardinha, fechei, eu tenho que esterilizar, para ter certeza que lá dentro não vai sobrar nenhum esporo. Eu sei que a esterilização mata todos os esporos. Mas, o que acontece? Se eu fizer igual eu faço com o meu meio de cultura, que eu ponho lá 15 minutos, 121 graus de pressão, 121 graus numa atmosfera de pressão, o que vai acontecer? O produto, eu estou lidando com alimento, então o produto lá dentro, ele vai se desfazer, ele não vai ficar mais com cara de sardinha, ele vai virar uma sopa lá dentro, ele vai virar uma massa lá dentro, e não vai mais ter as mesmas características do que o produto in natura. Então, para eu conseguir esterilizar essa lata, ter certeza que não tem mais esporo lá dentro, né? Ter uma segurança, a gente e o produto e o produto, gente, só um minuto. E o produto não se alterar, a gente faz o que a gente chama de esterilização comercial. Eu aplico um tempo temperatura, espero esfriar, aplico novamente um tempo temperatura, espero esfriar, e eu vou fazendo isso sequencialmente, tantas vezes quantas forem necessárias para esterilizar o meu alimento e para que ele não perca as características sensoriais, ou pelo menos ele fique muito próximo do alimento, com aspecto muito próximo do alimento in natura, tá? Deu para entender isso? Então, quando eu lido com alimento, eu falo em esterilização comercial, tá? É a mesma coisa, eu vou ter que aplicar tempo, temperatura, pressão, só que isso já é calculado cientificamente, e a gente sabe que para carnes, a gente faz enlatados, por exemplo, com carnes, a gente faz isso 12 vezes, tá? Então, esquenta, aumenta a temperatura, esfria, aumenta, esfria. Até 12 vezes, isso já é calculado, tá? Essas indústrias já têm isso calculado para saber quanto tem que aplicar de tempo e temperatura para que esterilize o material, o alimento, e o alimento e o produto fique com todas as suas características sensoriais. Deu para entender a diferença? Meio de cultura, esterilização só não. Põe meu meio de cultura lá. Deu para entender? Sim, ficou bem claro. Então tá bom. Aí a gente chama também, a gente tem outro termo que a gente usa, que é a desinfecção, né? A desinfecção a gente usa para objetos inanimados, tá? Então, e só destrói a forma vegetativa, não destrói esporo, né? Então, eu vou desinfetar, vou fazer uma desinfecção de objetos inanimados. Vou desinfectar esse local aqui, vou desinfectar essa mesa, tá? Para objetos inanimados. Aí existe um outro termo que é a antisepsia. É a destruição de patógenos vegetativos também, não destrói esporos, mas através de superfície de tecidos vivos. Então, a gente sabe que antisséptico, por exemplo, são menos tóxicos do que os desinfetantes. Por quê? Porque vão em cima dos tecidos vivos, né? E desinfetantes em cima de superfícies inanimadas, tá? Degerminação.
remoção mecânica de patógenos de uma área limitada. Então, quando eu vou esfregar a pele com álcool, antes de receber uma injeção, eu falo que eu estou fazendo uma degerminação, remoção mecânica dos patógenos só daquela área, tá? Um exemplo que eu não dei para vocês, que é de antisepsia, por exemplo, quando eu vou fazer uma cirurgia, então, antes de fazer a cirurgia, né, eu passo antisséptico, tá? Naquela área, circulando aonde eu vou fazer a minha cirurgia, né, o meu corte da cirurgia. Aquilo é uma antisepsia, tá? E sanitização. É geralmente utilizado para utensílios alimentares. Então, por exemplo, numa indústria de alimentos, por exemplo, eu não falo em desinfecção, eu falo em sanitização, tá? Então, é para diminuir a contagem de micro-organismos nos utensílios alimentares até níveis seguros de saúde pública. E também só elimina formas vegetativas. Tudo bem até aí? Deu para entender as diferenças? Então, sanitização a gente usa para indústrias que mexem com alimento, que trabalham com alimento, tá? E reduzir contagem microbiana de até níveis seguros de saúde pública. A gente fala que higienização, então, por exemplo, numa indústria, eu preciso fazer uma higienização. Depois de cada atividade, eu preciso fazer uma higienização. Vocês sabem o que é higienizar? O que é higienizar? É igual a quê? Mesma coisa do quê? Vamos falar, eu vou higienizar aquele balcão. O que você vai fazer? Alguém tem ideia? Não? Ninguém? Então, ó. Tirar as bactérias. Tirar as bactérias, tudo bem. Alguém falou limpeza, né? Isso. Alguém falou limpeza aí. Só que é uma limpeza, realmente, é uma limpeza. Mas, quando eu falo em higienização, é a mesma coisa que eu falar em limpeza mais sanitização. Então, eu vou higienizar, então, um abatedouro, eu vou higienizar a sala de abate. O que é a higienização? É a limpeza mais a sanitização. Então, a limpeza é uma ação mecânica, é uma esfregação. Eu vou lavar, eu vou esfregar, eu vou tirar todos os resíduos que tiverem lá, vou limpar. Só que aí eu vou sanitizar. Então, eu vou colocar um produto, né, para reduzir. Com a limpeza, eu retirei uma quantidade grande dos micro-organismos e dos restos que ficaram ali naquele local. Mas, depois que eu limpar... Professora, Oi? é como se fosse uma esterilização do local, né? Mas não é nenhum objeto, no caso de uma mesa, acaba que esteriliza também, né? E desinfeta também, né? Não é só uma limpeza. Ó, não chega a esterilizar, porque esterilizando, eu tenho que tirar todas as bactérias, todos os esporos que estão lá. Eu não consigo com a sanitização. Sim. A sanitização, eu faço a higienização, eu faço a limpeza, que é uma esfregação, né? Que é mecânico, é uma ação mecânica, e depois eu jogo um sanitizante. E ele vai fazer o quê? Me eliminar, pelo menos, as formas vegetativas. Esporos, ele não reduz, né? Ele não elimina esporos. Então, não é uma esterilização, porque só a esterilização é que reduz esporos, tá? Mas essa sanitização faz com que haja uma redução a níveis seguros de saúde pública desses micro-organismos que estão lá. Deu para entender isso aí? Então, higienizar é igual a limpar mais sanitizar. Higienizar não é só limpar. Limpar é limpar. Higienizar é
limpar mais sanitizar. E quando a gente usa esse termo? Principalmente em sanitização, aonde eu mexo com alimento. Eu não falo que eu vou desinfetar, eu falo que eu vou sanitizar. Deu para entender isso aí? Tudo bem? Tudo bem, Ercília. Vamos lá, então. Vamos lá. Continuando. Então, quais são os métodos de controle do crescimento microbiano? A gente viu lá que tem métodos físicos e métodos químicos. Os métodos físicos, quais são os métodos físicos? Primeiro, calor, né? Então, o calor, eu posso usar 2 tipos de calor para controlar crescimento de micro-organismos. O calor seco e o calor úmido. O calor seco, eu tenho forno Pasteur, eu tenho a incineração e eu tenho a flambagem. O que é o forno Pasteur? Não sei se vocês já viram algum forno Pasteur, mas pensem num forno doméstico, tá? Só que é um forno grande, alto, que tem 2 portas que você abre assim na frente, tem uma prateleira dentro, tá? E você controla a temperatura, como você controla a temperatura de um forno doméstico. O que acontece no forno Pasteur? É um calor seco porque não tem água, né? É igual o forno de casa. Eu posso utilizar 180 graus por 60 minutos ou 160 graus por 2 horas, tá? Uso para quê o forno no laboratório? Para vidraria. Então, tudo que é vidraria, tubo de ensaio, placas de Petri, outros tipos de vidraria que eu tenho no laboratório, eu posso estar esterilizando, eu posso estar usando o forno para esterilizar esse meu material. Então, se eu colocar essa minha vidraria a 180 graus, numa temperatura de 180 graus por 60 minutos, ou 160 graus por 2 horas, eu estou esterilizando esse meu material. Ele é bastante utilizado dessa forma. Ele tem menor poder de penetração do que o calor úmido, tá? Por isso que o tempo e temperatura tem que ser maior, né? Então, 180 graus, 60 minutos, né? Então, tempo e temperatura, calor úmido, autoclave, a gente já vai ver, que a gente estava falando agora. 121 graus, 15 minutos, sob pressão. Olha o tempo que vai levar para o forno Pasteur para esterilizar uma vidraria. 60 minutos, então 1 hora a 180 graus. Tá? Então, eu coloco meu material lá dentro, né? E deixo durante 1 hora nessa temperatura, ou 2 horas, 160 graus, e aí eu vou ter meu material esterilizado. Toda vez que eu aumento a temperatura, esse binômio tempo-temperatura sempre anda junto, de mão dada. Então, se eu aumento a temperatura, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo a temperatura, eu aumento o tempo. Tá? Vocês perceberam isso aqui, ó? Né? Então, dependendo do que eu vou esterilizar, tá? Eu sei que se eu aumentar a temperatura, eu diminuo o tempo. Se eu diminuir a temperatura, eu aumento o tempo e vice-versa, tá? Então, o forno Pasteur é usado sim, mas ele é usado mais para esterilizar vidraria. Um outro tipo de calor seco que eu posso usar é a incineração. O que é a incineração? É colocar fogo, né? Colocar fogo no material, eu vou incinerar e, por exemplo, no lixo, eu vou incinerar o lixo, a temperatura vai chegar aproximadamente a 1000 graus Celsius, até mais, um valor maior do que 1000 graus Celsius, e aí eu vou não só descontaminar o material, como eu vou destruir todo o material, né? Então,
usado muito para lixo hospitalar, material hospitalar, tá? Além de lixo contaminado. Então, isso é incineração, é a combustão completa, né? Do material, e aí não sobra nada. Essa temperatura aqui não tem bactéria que resista, né? Então, tudo destruído. É uma forma de eu usar um controle microbiano, né? Vocês já imaginaram se esse material eu não usasse a incineração, ele ficasse jogado a céu aberto, tá? Todo contaminado, iria contaminar todo o meio ambiente quem tivesse contato com esse material. Então, é uma forma de controle de crescimento bacteriano, aplicando calor seco. E a flambagem, combustão também completa dos micro-organismos. Eu uso, geralmente, no laboratório, a flambagem, para flambar o quê? Alça de platina, aquele material que eu uso no laboratório. Então, ó, isso aqui é um bico de Bunsen, ó, que a gente usa no laboratório, tá? É um bico onde tem uma chama, tá? E aí, eu acendo esse bico, né? Ele tem uma chama e tem uma pressão de ar aqui dentro que faz com que essa chama fique bem forte, assim, para cima, tá? E aí, o que eu faço? Eu uso para quê? Para esterilizar minhas alças que eu uso no laboratório. Então, eu sei que quando eu estou repicando, quando eu estou semeando um material com a minha alça de platina, eu sempre tenho que estar esterilizando essa alça. E aonde eu esterilizo? No bico de Bunsen. E como eu sei que ela está esterilizada? Porque ela fica incandescente, ela fica vermelha, incandescente. E eu sei que a temperatura está aproximadamente de 300 a 600 graus Celsius. Então, eu sei que ela está esterilizada, tá? Não há bactéria que resista a essa temperatura. Isso se chama flambagem. Quando eu falo, eu vou flambar, estou flambando a minha alça de platina, por exemplo, né? Eu vou flambar a boca do tubo. Então, eu vou pegar o tubo e vou passar nesse fogo, assim, ó, direto a boca do tubo no fogo, para eu flambar e para eu destruir aquelas bactérias que estão na boca do tubo, tá? Para não ter perigo de eu levar quando eu estou semeando, levar alguma daquelas bactérias para dentro da minha cultura, né? Então, chama flambagem, tá? Então, 3 formas: calor seco, forno Pasteur, incineração e flambagem. É um método físico, aplicação do calor para controlar o crescimento microbiano, né? Na flambagem, como é que eu controlo? Poxa, eu estou semeando lá, estou tirando bactéria de um tubo para o outro, eu tenho que estar flambando, né? Porque eu estou mexendo com vários tipos de bactérias e eu tenho que estar flambando. De um material para o outro, eu tenho que estar flambando essa alça para eu ter certeza de que estou lidando só com aquele tipo de bactéria que eu preciso. Deu para entender aí? Que a gente já vai entrar no calor úmido agora. Sim, deu para entender. Tá, vamos lá. Calor úmido, né? Então, calor seco, calor úmido. Calor úmido, a fervura, a autoclavação, a tingalização e a pasteurização. Fervura, vocês sabem. Coloca o material ferver dentro da água. A água ferve aproximadamente 100 graus Celsius durante um certo período de tempo, né? Então, também a fervura só destrói formas vegetativas, não destrói esporos. Então, eu posso, por exemplo, colocar meu material cirúrgico para ferver 100 graus durante 20 minutos, tá? Eu sei que ele está... eu sei que eu destruí, inativei todas as formas vegetativas de bactérias que estariam presentes ali. Isso você faz quando você não tem recurso, porque o ideal, né, é você autoclavar, tá certo? Fazer uma autoclavação e não a fervura, né? Por quê? Porque a fervura não mata esporo, a autoclavação mata.
Mas, se você não tem como uma autoclave, você pode estar fazendo a fervura. Eu posso, por exemplo, eu vou fazer uma necrópsia no campo e as condições são muito precárias e eu preciso trazer material para o laboratório para trabalhar esse material. Então, mas se eu colocar, eu não tenho nenhum tipo de coletor lá esterilizado, que hoje em dia tem, né? Alguns anos atrás isso não existia, mas hoje tem, mas eu não tenho lá na hora. O que eu posso fazer? Porque se eu colocar esse meu material num vidro contaminado, né, num vidro sujo, eu posso estar trazendo, posso não, eu vou trazer não só as bactérias que estão no meu material que eu coletei, mas também outras bactérias presentes nesse vidro, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso lavar o vidro, lavar bem lavado, colocar ele para ferver 20 minutos a 100 graus, esperar depois ele esfriar, e aí eu tenho certeza que pelo menos eu destruí, na verdade, todas as formas vegetativas das bactérias que poderiam estar lá. Aí eu espero esfriar, coloco o meu material lá dentro, aí coloco uma carga de gelo e trago para o laboratório, tá? Aí eu vou ter certeza que as bactérias que eu isolar desse meu material são as bactérias mesmo presentes que estão causando a doença naquele animal e não bactérias de contaminação por causa do coletor. Isso é fervura. Então, fervura é uma forma de calor úmido. Eu uso calor na forma de vapor d'água livre. Coloco lá, coloca e vai fervendo, né? Aí, uma outra forma, então, de calor úmido é a autoclavação. Só que aqui está a tindalização primeiro, eu vou lá, aqui, depois a gente volta lá. Autoclavação. Então, é o sistema fechado, é autoclave, aonde vai ter o aquecimento da água, porque o que é? A autoclave, embaixo da autoclave, ela tem uma resistência, e essa resistência é que vai aquecer. E em cima dessa resistência, eu preciso colocar água, porque senão a autoclave vai queimar, essa resistência vai queimar. Essa resistência tem que estar mergulhada na água, né? Então, é um sistema fechado, aonde então daí eu vou aquecer a água, essa água que vai estar lá dentro, e vai evaporar essa água, porque ela vai começar a ferver lá dentro, né? E ela vai evaporar por meio de uma serpentina. Essa serpentina é a resistência que eu tô falando, que nem o chuveiro, né? A mesma coisa, tá? E aí, ó, 121 graus, pressão de 15 libras ou uma atmosfera por 15 minutos e a morte de toda forma de vida existente no material, tanto forma vegetativa quanto forma esporulada. Ponto. Então, isso é autoclavação. Então, o que é autoclavação? É o calor, a ação, né, do calor na forma de vapor d'água sob pressão, tá? Vou usar para quê, então? Aqui, ó. Preparo de meios de cultura, que a gente já falou isso, né? Cadê aqui, ó. Preparo de meio de cultura, tá? De micro-organismos e também para vidraria. Também posso usar para vidraria, tá? Então, tanto para meio de cultura quanto para vidraria, eu posso usar a autoclave. Ó, destrói formas vegetativas e esporuladas. 121 graus, 15 a 30 minutos. 15 minutos para material que não está muito contaminado é o suficiente, tá? Para, procariotos, então bactérias, fungos, promovendo a esterilização. Autoclave promove a esterilização, tá? Aí, eu coloquei isso aqui, ó, aqui embaixo, tá? Ó, 134 graus por 4 a 5 minutos, aplicação de temperatura 2 atmosferas. O que acontece? Eu aumentei a temperatura, diminui o tempo e aumentei a pressão. Tá vendo? Comparado com isso aqui, ó, né? O que acontece com isso daqui? Até alguns anos atrás, a esterilização
só era feita dessa forma, tá? Não se conhecia outro tempo e temperatura. Mas, com o problema que aconteceu nos salões de beleza, por causa de doenças infecciosas graves, como a AIDS, por exemplo, não só a AIDS, mas também a hepatite, que são transmitidas pelo sangue. Então, na tirada da cutícula, né, você podia, com um alicate, machucar uma pessoa doente e depois, com o mesmo alicate, você trabalhava em outra pessoa e podia machucar também através da pele, com algum tipo de lesão, passar a doença para outra pessoa. Então, hoje em dia, a gente sabe que é obrigatório nos salões de beleza ter o quê? Uma autoclave, que é uma autoclave de mesa, é uma autoclave pequenininha, não é igual aquela que tem no laboratório. Para quê? Para esterilizar o material usado, né? Para fazer a unha, etc. E se testou que a 134 graus, 4 a 5 minutos, 2 atmosferas de pressão, depois desse tempo, o material está todo esterilizado e você pode usar de uma pessoa na outra. Quem vai no cabeleireiro, quem sabe, quem faz a unha fora, sabe, né? Que o pessoal embala naquelas embalagens próprias, usou para você, embala, coloca lá dentro da autoclave e para depois poder usar em outras pessoas também. Deu para entender isso da autoclavação? Vamos lá. Sim. Tá. Como é que eu faço? Eu tenho que ter provas para confirmar a esterilização. Como é que eu tenho essas provas? Né? Como é que eu faço essas provas? Porque eu estou no laboratório, tá bom, eu estou usando a autoclave e tudo bem, eu ponho no meu material, 121 graus, 15 minutos, tá esterilizado. Mas eu tenho que fazer provas semanalmente. Quem trabalha em hospital, por exemplo, tem que ter provas para saber se a autoclave está funcionando direito ou não, está esterilizando direito ou não o material, né? Então, eu tenho 2 tipos de provas que eu posso fazer. Uma é através dessas fitas reativas. O que são essas fitas reativas? Eu embalo, eu embrulho, né? Então, vou esterilizar placas de Petri. Então, eu embrulho 4 a 5 placas juntas de Petri e fecho com uma fita, como se fosse uma fita crepe. É uma fita crepe, na verdade. Uma fita crepe. Só que ela possui, de espaço em espaço, ela possui uma goma, como é que eu vou chamar aquilo lá? É uma goma que fica, como eu chamo aquilo? Espera, deixa eu dar uma ideia melhor. Então, uma fita crepe. Então, transversalmente, nessa fita crepe, de espaço em espaço, transversal, ela tem uma goma que fica um pouco mais saliente sobre a fita crepe. E o que acontece? Essa goma, ela tem açúcar. E aí, quando eu esterilizo, eu ponho meu material, embrulho esse meu material e fecho com essa fita crepe. A partir do momento que eu esterilizei, 121 graus, 15 minutos, quando eu tiro esse meu material da autoclave, essa minha fita, no lugar onde tem a goma, ela fica queimada, ela queima, fica marrom escura. Então, eu sei que nesse tempo, 121 graus, 15 minutos, eu sei que essa goma fica de coloração bem escura. Então, eu sei que esterilizou o meu material, tá? Isso é uma forma, é a forma mais simples. Então, todo dia, quando eu estou colocando material na minha autoclave, eu estou fechando, eu estou embrulhando, estou fechando meu material com essa fita, e quando eu tiro, eu vou olhando, vou vendo se ela está escura, né? Se nesses espaços ela está escura, é porque a autoclave está funcionando direito. Isso é uma prova que eu posso fazer todo dia. Agora, tem uma outra forma que eu faço para confirmar a esterilização. Isso a gente pode fazer
uma vez por semana ou uma vez por mês, depende do material que você está utilizando para esterilizar. Se é um material perigoso, por exemplo, no hospital, eu tenho que ter certeza, né, que que a minha autoclave está bombando. Então, é o bacilo, através do bacilos, ou geobacilos, esterotermófilos. O que é esse bacilo, né? É um indicador biológico, tá? Que ele vai verificar, né, a eficiência da esterilização. Como é que ele vai fazer isso? O que é isso aí? Então, é um tubo, olha lá, é um frasco ampola, onde eu tenho dentro esse Bacillus termófilos na forma de pó, ele está lá dentro. Quando ele vai, então eu ponho meu material, né? Embrulho meu material e ponho ele lá dentro junto, esse tubo fechado com esse indicador lá dentro, tá? E faço a autoclavação normal e ele vai ser aquecido, né? Vai ser aquecido. E aí o que vai acontecer? A temperatura e a pressão no interior dele vai ser igual à pressão e à temperatura em que encontra o vapor na câmara do autoclave, tá? Então, coloco ele lá, vai passar a pressão e a temperatura, vai entrar no interior desse meu tubo, né? E ele vai ficar com a mesmo tempo e temperatura da autoclave. Se a esterilização não foi adequada, o que vai acontecer? Alguns esporos, porque esses bacilos esterotermófilos, ele está na forma esporulada lá dentro. Se não esterilizou adequadamente, alguns esporos vão sobreviver. Aí eu tiro o meu material da estufa, tiro esse meu tubo da estufa, tá? Se tiver ainda esporo lá dentro, o que vai acontecer? Então eu tiro ele da estufa e ponho eu tiro ele da autoclave e ponho ele na estufa, né? O que aí? Põe para incubar. 37 graus, 24 horas. Esses esporos vão passar para a forma vegetativa e vão se multiplicar, tá certo? Se sobrou esporo lá dentro, se não autoclavou direito esse meu tubo com esse meu micro-organismo lá dentro, né? Bom, o que vai acontecer? Vai haver uma alteração do pH lá dentro, porque vai haver a formação de alguns produtos por causa dos micro-organismos ácidos. E aí vai ter uma alteração do pH e vai mudar a coloração desse meio, de violeta que ele é, para amarelo. Se a esterilização for adequada, os esporos então não vão sobreviver e a coloração do meio vai permanecer inalterada durante todo o período da incubação. Então, trocando isso em miúdos, né? Eu tenho uma bactéria dentro de um tubo, que é o Bacillus esterotermófilos, que tem a forma esporulada, está dentro de um tubo, eu ponho meu material para esterilizar e ponho ele lá dentro, no tubo fechado, lá dentro também. Vai passar a fase da esterilização, eu tiro meu material da estufa, pego esse meu tubo, coloco eu pego esse meu material do autoclave, tiro esse meu tubo, coloco ele na estufa e deixo ele 24 horas lá. Se autoclavou, se a autoclave está funcionando direito, não sobrou nenhum esporo lá dentro. Então, o meio não vai se alterar. Mas, se sobrou algum esporo lá dentro, a autoclave não funcionou direito, passou a coloração desse tubo, que é azul, ou violeta, vai passar para a cor amarela, porque os esporos que estão lá vão passar para a forma vegetativa e vão se multiplicar. Deu para entender essa prova? Então, 2 tipos de prova. Da fita, que eu posso fazer todo dia, e esse aqui, do Bacillus esterotermófilos, que eu faço uma vez por mês, uma vez por semana, depende do meu laboratório, depende com que material que eu trabalho e que eu tenho que ter certeza que a minha autoclave está funcionando perfeitamente. Deu para entender? Para não correr risco
de nenhum tipo de infecção, para não correr risco de eu estar autoclavando o material e ele não está saindo esterilizado de lá de dentro. E eu não destruir todas as formas vegetativas e esporuladas daquele material. Deu para entender isso aí? Oi, todo mundo está entendendo? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Então agora a gente vai voltar lá para a gente ver a tindalização. Então aqui, ó, a gente já viu fervura, autoclavação, tindalização. O que é a tindalização? É a esterilização fracionada ou intermitente. Utiliza o calor na forma de vapor, destrói formas vegetativas e esporulada. Aqui no laboratório, a gente chama de tindalização. Na indústria, a gente chama de... Aquilo que a gente viu lá atrás, como é que chamava? Como é que era? Esterilização. Aqui, ó. Lembra? Aqui, ó. Olha lá, esterilização comercial. Isso mesmo. Certo? É parecidíssimo. Só que eu não uso esterilização comercial no laboratório. Eu uso tindalização, né? Então, eu vou usando o calor, tá? Fracionado ou intermitente. Então, uma esterilização fracionada ou intermitente. Como é que isso acontece? Olha lá. Eu utilizo, então, a água de 60 a 90 graus durante 30 a 60 minutos. Então, repetidas vezes, resfriando-se entre cada aquecimento. Então, eu aqueço meu material durante até 90 graus, depende do meu material, e durante 30 a 60 minutos. Ó, abaixou a temperatura, aumentou o tempo, né? Várias vezes. E entre cada aquecimento, eu resfrio esse meu produto. E olha lá, 3 a 12 vezes. Geralmente ele é aquecido de 3 a 12 vezes. E aí, o que eu faço? No meu laboratório, eu vou usar, por exemplo, para meios de cultura, que, por exemplo, tem açúcar ou gelatina. Por quê? Porque se eu pegar um meio que tem açúcar ou que tem gelatina e aplicar 121 graus, 15 minutos direto, eu vou acabar, meu açúcar vai caramelizar e eu vou acabar com esse meu meio de cultura e eu não vou conseguir prepará-lo de uma forma que eu preciso, né? Então, eu uso a tindalização. Então, qual é o processo? Então, ó, os esporos, o que acontece? Eu esquentei, né? Então, eu aqueci 60 minutos, tá? E aí, eu vou resfriar. Quando eu resfrio, se tiver esporo lá dentro, eles vão germinar. E aí, no aquecimento seguinte, morre mais uma parte da forma vegetativa. Então, eu tenho o meu produto, né? Então, tem o meu produto, tem esporo, tem bactéria, mas tem esporos também lá dentro. Então, o que acontece? Eu aqueço a uma temperatura, um tempo de temperatura, que não vai destruir esporo, só vai destruir minhas formas vegetativas, tá? Destruir minhas formas vegetativas, sobrou esporo, né? O que eu faço? Esfriei, então, esfriei meu material, vou aquecer de novo. Quando eu esfrio, esses esporos passam para a forma vegetativa. Aí eu aqueço de novo. Aqueles que passaram para a forma vegetativa vão morrer com o aquecimento. E vai sobrar aqueles que não passaram. E assim eu vou fazendo sucessivamente, até que eu termino com todos os esporos também. Deu para entender a tindalização? Vantagem do processo. Ó, são mantidas todos os nutrientes e as qualidades sensoriais do produto em proporções maiores do que quando utilizam outros tratamentos térmicos. É aquilo que eu estava explicando para vocês, né? Então, todos os nutrientes ficam lá, praticamente, alguma coisa destruída, mas praticamente tudo fica lá. Qualidade sensorial do produto, perfeito, né? Em proporções maiores do que se eu usasse, por exemplo, o calor direto, uma autoclave direta
121 graus, 15 minutos, tá? Então, uso quando preciso. Aí, a autoclavação, a gente já viu. E agora, aqui, a pasteurização. Quando vocês compram leite, que leite que vocês compram? Pasteurizado. Pasteurizado. E o que quer dizer isso? Ah, eu só tomo leite pasteurizado. O que é o leite pasteurizado? Que ele é um leite que passou por um processo, vamos dizer assim, de limpeza, enfim. Não consigo encontrar agora a palavra, professora. Tá, pode falando aí. Fala, não tem 100 palavras mesmo. Vamos ver, peraí. Né? Então, É como se fosse uma esterilização. Tá. Então, a gente deve tomar leite cru? O que é o leite cru? O que a gente chama de leite cru? É o leite que saiu, que foi ordenhado. Isso. Então, o leite ordenhado lá na vaca é o leite cru, né? Que a gente chama de leite cru. Algumas pessoas, né, gostam de ir pôr a canequinha lá embaixo do teto da vaca, ordenhar o leite e beber aquele leite cru, tá? Por que a gente não deve fazer isso? Ou deve, né? Não sei. O que vocês acham? Deve ou não deve? Eu não sei, professora. Acho que não deve, mas que é gostoso, é. Tá certo. Verdade. É verdade. Mas por que não deve? Por que é que eu não devo beber leite cru? O que vocês acham? Existem algumas doenças. Vocês já ouviram falar em zoonoses? Sim. Sim. Então, existem algumas doenças que são transmitidas, que passam dos animais para os humanos. Essas doenças são chamadas de zoonoses, né? As vacas, os bovinos, as vacas, né? São as leiteiras, tá? Elas podem ter algumas doenças que são algumas bactérias ou alguns vírus que são eliminados pelo leite quando elas estão doentes. Vocês têm ideia de que doenças elas podem transmitir para os humanos? Através do leite? Não, professora. Não. Alguém sabe? Alguém quer chutar alguma coisa aí? Quer falar? Já ouviu falar? Ninguém? Ninguém? Bom, então, existem algumas doenças... Professora, verminoses também, né? Eles passam, né, pelo leite, verminoses. Mas aí a verminose é por causa de contaminação de fezes, etc., né? Mas eu estou dizendo doenças infecciosas, tá? Então, doenças infecciosas. Uma delas, tuberculose. A tuberculose é uma doença grave, é uma zoonose, mas o Mycobacterium tuberculosis, porque o Mycobacterium, quem causa tuberculose é uma bactéria que chama Mycobacteria. Então, Mycobacterium tuberculosis causa tuberculose nos humanos. No bovino, Mycobacterium bovis causa tuberculose, então é uma outra espécie de Mycobacterium, causa tuberculose nos bovinos. Só que esse Mycobacterium bovis, ele causa tuberculose também nos humanos. Entendeu? Então, é uma zoonose. Então, Mycobacterium bovis, que é o agente da tuberculose nos bovinos, tá? É uma zoonose. E se você ingerir um leite e esse Mycobacterium, a vaca com tuberculose, esse Mycobacterium é eliminado junto com o leite, tá? Então, se você bebe um leite cru contaminado com Mycobacterium bovis,
você pode ter tuberculose, tá? Porque é de caráter zoonótico, é uma doença de caráter zoonótico, né? Então, não devo beber leite cru, porque se a minha vaca, se o meu animal estiver com tuberculose, eu posso adquirir tuberculose também, tá? Outra doença que é eliminada pelo leite quando esses animais estão doentes, brucelose. Brucelose é uma zoonose, que é onde essa bactéria, a Brucella abortus, é eliminada pelo leite das vacas, né, das fêmeas, e se eu ingerir um leite com Brucella, eu posso estar me contaminando, tá? E outras doenças, vou falar só essas duas, mas outras doenças. Listeriose, campilobacteriose, que mais? Outras tantas doenças causadas por micro-organismos que causam problemas de saúde nos homens. Então, para que é que eu pasteurizo o leite? Eu vou fazer com que esse leite sofra a ação de um tempo, temperatura tal, aonde essas bactérias patogênicas vão ser destruídas, tá certo? Ora, no leite tem bactérias, pode ter bactérias patogênicas, mas pode ter bactérias não patogênicas também, que fazem parte ali daquela região do teto do animal, ou às vezes da mão do ordenhador que está meio suja, né? Que não limpou direito, não lavou o teto da vaca direito, pode ter. Então, a pasteurização é a ação de um tempo, temperatura tal, aonde todas as bactérias patogênicas têm que ser inativadas, todas patogênicas, e a maior parte das não patogênicas, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, que nem todas as formas vegetativas são destruídas. Por quê? Todas as patogênicas têm que ser destruídas para pasteurização. Todas. Aquelas que causam... Professora, Fala. se uma pessoa bebe, né, o leite cru de uma vaca com mastite, quais são os agentes microbianos da mastite? Então, a mastite, ó, N micro-organismos, mas principalmente Staphylococcus aureus, Streptococcus, pode ser por Corynebacterium, pode ser por Escherichia coli, pode ser por... tem mastites viróticas, por exemplo, causadas por vírus, por exemplo, da febre aftosa, pode causar. Então, vai depender, né? Então, se uma pessoa toma leite do animal, mesmo porque um leite com mastite, se é uma mastite clínica, você vê. A mastite tem dois tipos de mastite, a clínica e a subclínica. A clínica, você vê, o úbere da vaca está engurgitado, tá rubro, tá dolorido, tá aumentado de volume, tá? Você olha, você fala, essa vaca tá com mastite clínica, tá? Porque você vê, ela é visível. Agora, a mastite subclínica, ela é invisível. O leite está contaminado, mas quando o teto, o úbere, está normal, tá? Você só vai saber através de provas que você vai ter que fazer, né? Então, você pode estar se contaminando dessa forma. Então, você pode estar ingerindo, por exemplo, um Staphylococcus aureus, por exemplo, e dependendo da quantidade que você está ingerindo, você pode ter problema digestivo, problema de diarreia, vômito, dor abdominal, e uma Escherichia coli, por exemplo, você pode ter dor abdominal, cólica, vômito, náusea, né? Como se você estivesse ingerindo um alimento contaminado com esse tipo de micro-organismo. Agora, se você ingere, por exemplo, tem mastite, por exemplo, por listéria, tá? Aí é mais perigoso. Mulher gestante, por exemplo,
tem problema se ingerir listéria, né, se contaminar por listéria, porque ela causa aborto, né? Então, é problemático para mulher gestante, para idoso, para criança, mas mais para mulher gestante, porque causa aborto e o feto pode nascer morto, natimorto. Deu para entender isso aí? É isso que você me perguntou? Sim, Ercília, obrigada. Então, ó, é uma exposição breve a uma temperatura relativamente alta. Então, a gente vai ver. É aquilo que eu falei para vocês. Então, no leite, lembra que quando é alimento, não posso destruir o alimento, né? Eu tenho que dar um jeito, né? De acabar com os micro-organismos que estão nesse alimento, mas sem alterar muito a composição dele e o aspecto sensorial, né? Então, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, eu coloquei. Então, vamos lá. Então, ó, recapitulando, né? Então, olha lá, aqui, ó. Eu também não falei isso aqui para você, ó. É um método da pasteurização utilizado muito nas indústrias de alimento, principalmente no leite, tá? Creme, tudo bem, mas no leite principalmente. Só pode ser submetido ao calor em condições controladas para não desnaturar seus nutrientes. Não adianta nada eu esterilizar esse leite e ele não ter nutriente nenhum depois. Vou beber água. Não adianta nada, né? Então, ó, ocorre uma redução no número de populações microbianas pela exposição breve a uma temperatura relativamente alta. Nem todas as formas vegetativas são destruídas. Então, o que é a pasteurização do leite? É a aplicação de um tempo-temperatura, aonde eu vou inativar todas as bactérias patogênicas, todas patogênicas, tá? Deverão ser destruídas. Mas nem todas as vegetativas, nem todas aquelas de contaminação. A maior parte delas ainda vai sobrar um pouquinho. Por que eu tenho que pôr o leite pasteurizado na geladeira? Por que ele no supermercado ele está na gôndola refrigerada? Por quê? O que vocês acham? Porque ele está lacrado, né? E aí? Em casa você vai tirar o lacre. É, Então entra o ar. tudo bem, eu entendi o que você falou, verdade. Só que também é pelo fato de sempre sobrar um pouquinho de bactéria lá dentro de contaminação. Deu para entender isso? Porque pela legislação, tá? Pela legislação da parte dos alimentos, você pode ter, porque se você tirar todas as bactérias do leite, ele é um leite esterilizado, certo? Esterilizado, não tem nada lá dentro, cabe com todas as bactérias lá de dentro. Agora, um leite pasteurizado é um pouco diferente. Eu vou acabar com todas as patogênicas, todas, mas ainda vai sobrar uma pequena parte das não patogênicas. Então, eu pasteurizo o leite, mato, inativo todas as bactérias patogênicas e a maior parte das não patogênicas, mas ainda sobra um pouquinho. Por isso que eu tenho que pôr ele na geladeira, porque se eu deixar ele fora da geladeira, ele vai talhar. E eu ainda não abri o lacre dele. Experimenta comprar um leite, 1 litro de leite pasteurizado e deixar em cima do balcão. Ele vai talhar, ele vai estragar. Por quê? Porque as bactérias que sobraram lá dentro, aquele pouquinho de bactéria que sobrou lá dentro, vai começar a se multiplicar numa temperatura ideal e vai estragar o leite. Agora eu ponho ele na geladeira, aquela pouquinho de bactéria que está lá dentro, eu ponho ele fechado, não abri. Vai se multiplicar? Vai. Mas por que é que eu coloco o alimento na refrigeração? Para o quê? Para diminuir
a velocidade de multiplicação dessas bactérias. Para quê? Para que o meu produto dure um pouco mais. Lembra que a gente viu isso lá atrás? Então, claro que se eu abro o leite, até o leite esterilizado, se eu abro o leite esterilizado, aquele que eu compro na caixinha, o UHT, que está na prateleira, que não está na refrigeração, no supermercado, está na prateleira, aquele que vocês compram de caixa e pode pôr dentro do armário, que dura mais de 3 meses. Por quê? Porque não tem micro-organismo lá dentro. Eu esterilizei. Eu acabei com todos os micro-organismos de lá de dentro. Mas, se eu abrir este leite, a hora que eu abro esse frasco de leite, essa caixinha do leite, eu tenho que pôr na geladeira. Aí sim. Por quê? Porque as bactérias do ar podem estar contaminando esse meu leite. Então, eu coloco na geladeira, ele tem uma vida útil um pouco mais longa. Deu para entender? Sim. Bom, então, continuando. Tem 2 tipos de pasteurização: alta temperatura e baixa temperatura. Essa temperatura, esse tempo-temperatura, não é mais ou menos, é isso aqui, tá? Então, é alta temperatura, HTST. O que é HTST? É em inglês, né? É alta temperatura, pouco tempo, short time, tá? Então, high temperature, short time. Então, alta temperatura é 72 a 75 graus Celsius por 15 a 20 segundos. Então, o leite passa num pasteurizador. Vocês vão ver isso aí depois quando vocês tiverem tecnologia, tá? Da produção do leite. Mas o leite passa por esse equipamento, por esse pasteurizador, e todas as moléculas do leite, as partículas do leite, elas vão passar por esse tempo, temperatura, e quando sair, o leite já sai pasteurizado, tá? Essa é uma forma, usado nas indústrias, nas grandes indústrias, porque é rápido, né? O leite vai passando nesse tempo, temperatura, e já vai saindo pasteurizado. O equipamento chama pasteurizador, tá? E baixa temperatura, low time, low temperature, long time. Então, baixa temperatura por um tempo maior, 30 minutos, tá? Então, ó, esse aqui, ó, o baixa temperatura, é mais usado em queijarias e em lugares onde mexem com leite de cabra, que a quantidade, né, é menor, então dá para fazer desse processo aqui. Mas as grandes indústrias, aquele leite que a gente compra no supermercado é pelo HTST, tá? Alta temperatura e pouco tempo. 70 a 72, 5 graus por 15 a 20 segundos. Olha lá, o objetivo da esterilização, da pasteurização, destruir as bactérias patogênicas e reduzir a contagem das bactérias não patogênicas, tá? Então, esse tempo, temperatura faz com que todas as bactérias patogênicas sejam destruídas, sejam inativadas, e a maior parte das não patogênicas também. Vai sobrar um pouquinho, vai, mas esse pouquinho que sobrar, através desse tempo, temperatura que eu estou aplicando, está dentro da legislação. A legislação permite que sobre esse tanto de tempo, de bactérias não patogênicas. Depois você tem provas para fazer, que agora não vem ao caso, mas quando vocês estudarem tecnologia vai ter que saber. As provas que eu faço para saber se realmente meu pasteurizador está funcionando direito, tá? Bom. E aí, a última delas, que é a esterilização, né? O que é a esterilização? Que é aquele leite UHT, que a gente compra que está no balcão, tá? É a aplicação de um tempo, temperatura tal, ó, 140 a 150 graus por 2 a 4 segundos. Aqui morre tudo. Todas as bactérias aqui são inativadas, tá? E eu tenho um leite esterilizado, que é aquele leite lá que dura muito mais tempo,
do que o leite pasteurizado. O leite pasteurizado dura quanto? Hoje está durando mais, né? Antigamente durava 3 dias, hoje está durando 10 dias na refrigeração. O prazo de validade que eles dão lá, né? Mas o de esterilização, ele dura, o leite esterilizado, ele dura 3, 4 meses. Você pode deixar ele dentro do seu armário que ele não estraga, tá certo? E aí, você tem... são tipos de calor que você utiliza, dependendo do seu produto, você vai usar ou uma coisa ou outra. Então, por exemplo, a pasteurização vai servir para eu esterilizar, por exemplo, alimento, principalmente o leite. Eu não vou usar a pasteurização para carne, não dá, né? Então, dependendo do meu produto, eu uso um tipo eu aplico um tipo de método para minimizar a quantidade de micro-organismos que possa estar contaminando aquele meu produto. Por exemplo, se não houvesse pasteurização do leite, quantas pessoas não estariam hoje contaminadas, por exemplo, com Mycobacterium bovis, né? Ou com outra doença qualquer, tomando leite contaminado, tá? Então, a pasteurização foi uma maravilha, né, para diminuir ou melhor, para se controlar a tuberculose causada pelo Mycobacterium bovis. É que tem gente que é teimosa, vai lá e bebe, né? Mas não se deve beber leite cru, tá? Por vários motivos, e o principal é pelo fato pode ser até gostoso, né? E aí vocês vão me perguntar, mas e a pasteurização muda o gosto do leite? O que vocês acham? A esterilização muda o gosto do leite? Professora, É uma dúvida na questão do leite. Existem bactérias no leite que são boas para o nosso organismo, certo? Por exemplo. Não, é uma dúvida isso também. Também? Tá, fala. E se sim, a esterilização, ela tira todas essas bactérias boas? Não. Na verdade, o que é? O que é bom para o nosso organismo que tem no leite? Quem sabe? Cálcio. Cálcio, o que mais? Qual é? Gordura. Gordura. Gordura, tá. Hoje em dia a gente pode ter várias concentrações de gordura, né? Hoje em dia eu tenho leite integral, semidesnatado e desnatado, né? Isso. Então, integral tem até 3% de gordura, tá? O desnatado tem menos, de 0,5 a 2,9% de gordura. Ou melhor, o semidesnatado. E o desnatado, menos de 0,5% de gordura no leite, tá? Tanto que o leite desnatado tem gosto de água, não tem? Tem. Nossa, né? parece água suja. Parece água suja, é verdade. Bom, e tudo isso aconteceu por quê? Por causa do consumidor. Porque o consumidor é exigente e a indústria vai procurar agradar o consumidor. O que eles perceberam alguns anos atrás? Que ninguém estava mais bebendo leite integral, porque só tinha leite integral. Ninguém estava mais bebendo. Por quê? Porque todo mundo começou com aquela história de querer emagrecer, de querer ficar bonito e de querer ficar com o corpo sarado, e tinha muita gordura no leite, né? Então, quando começou aquele leite molico, alguns anos atrás, que foi o primeiro que apareceu com menos gordura. Aí todo mundo correu atrás para saber. Então, hoje tem o leite com integral, semidesnatado e desnatado, né? Hoje tem leite também sem lactose. Por quê? Porque começaram a perceber, a indústria começou a perceber que pessoas não estavam mais tomando leite porque tinha lactose, tem pessoas que têm problema, vamos tirar a lactose do leite, entendeu? Então, hoje, o consumidor pede e a indústria corre atrás.
para fazer o que o consumidor quer, porque ela precisa vender, precisa ganhar, né? Então, é isso que acontece. Agora, qual é a principal? Então, tá bom, tem cálcio no leite, tem gordura, mas tem macroelementos, tem microelementos, tem várias coisas lá dentro. Tem água, né? 80% do leite é água, né? 80%, tá? Mas tem uma coisa. Ah, tem lactose. A lactose, ó. A lactose é o principal açúcar do leite. É a lactose, tá? E tem uma coisa que é muito importante. O que que é? Alguém falou. O que que você falou agora? Eu tinha falado da lactose mesmo. Ah, foi a lactose que você falou? Então, tem lactose, que é o principal açúcar do leite, mas tem uma coisa que é muito importante, que é proteína. E qual é a proteína do leite? É a caseína, tá? Então, a principal proteína do leite é a caseína, tá? Então, o leite... Quem que me perguntou agora há pouco sobre as bactérias que são boas, que estão no leite? Quem falou? Quem perguntou? Eu, Isabela. Isabel? Isso. Então, o leite, por isso que eu perguntei para você, que bactérias boas que ele tem? Ele não tem bactérias. O que que ele tem no leite? O que que tem? 80% de água, lactose, proteína, caseína, né? Tem macroelementos, microelementos, tem várias coisas, mas ele não tem micro-organismo, ele não tem bactéria lá dentro. Ele não pode ter bactéria. Nem benéfica. Que bactéria benéfica que ele tem? Fala para mim. Só se eu puser lá dentro. Então, eu vou fazer aquele tipo como é que chama aquele lá? É kefir? É isso? Eu vou pegar o leite, vou colocar a bactéria lá dentro, aí ela vai se multiplicar. Eu vou fazer iogurte, por exemplo, eu vou colocar a bactéria lá dentro, né? Ela vai se multiplicar, tá? Mas o leite em si, ele não tem que ter bactéria dentro dele. O que que ele tem? Se ele não for pasteurizado, ele pode ter bactéria patogênica e bactéria não patogênica. Agora, se ele for pasteurizado, as patogênicas ele não vai ter, porque eu vou destruir todas elas com o tempo e temperatura, e as não patogênicas, a maior parte delas vão morrer, vão ser destruídas também pela ação desse tempo e temperatura, e vai sobrar um pouquinho. Mas esse pouquinho que sobrar lá dentro, ele não é patogênico, não vai fazer mal para os humanos, e nem bem. Deu para entender? Aonde que você ouviu falar isso, das bactérias que são benéficas? Não, eu acabei pensando assim, se existia alguma bactéria benéfica para o nosso organismo. Não, Se a indústria tiraria essa... Não, isso. não. O que acontece, a indústria tira a maior parte das bactérias que estão lá e que estão atrapalhando, né? Porque se ela não tira as patogênicas, você pode ter problemas de doença, né? E se ela não tira também a maior parte das patogênicas, das não patogênicas, tá? Aí sim, se essas não patogênicas vêm com uma carga muito alta, aí sim elas podem fazer mal para o seu organismo. Mas como sobra só um pouquinho, esse pouquinho que sobra não faz mal para o organismo. Está numa contagem, numa porcentagem que é aceita pela legislação. A legislação diz, pode ter tantas bactérias, por exemplo, uma colônia ou uma bactéria por ml de leite, diz que ele que acolhe. Por exemplo, no leite B, hoje não tem mais leite B, no leite pasteurizado. Agora, no leite A, no leite tipo A, não pode ter. O leite tipo A, por que o leite tipo A é o melhor leite? Por que vocês acham que ele é o melhor leite? Ou não acham, não sei. Não sei que leite que vocês compram. Que leite que vocês usam na casa de vocês?
Ou não usa? O de caixinha, né, que é esterilizado. O de caixinha, que é esterilizado, tá? O que acontece, ó? Então, esterilizou, não tem bactéria nenhuma lá dentro, né? Mas esse leite esterilizado aqui, ó, ele perde um pouco, como a temperatura é alta, tá vendo, ó? 140, 150 graus, ele perde um pouco das características sensoriais dele. Então, ele perde um pouco de algumas substâncias, não muito, mas de algumas substâncias que são boas. Então, por exemplo, um leite esterilizado, vamos supor, ele tem um pouco menos de caseína do que o leite pasteurizado, tá? O leite pasteurizado, ele tem um pouco menos de cálcio do que o leite cru, mas chega, claro que perde um pouco pelo tempo e temperatura que eles estão sofrendo para inativar as bactérias. Mas um leite tipo A pasteurizado é um leite muito bom, né? O leite mesmo, o leite pasteurizado, porque o leite A é pasteurizado. Agora, o leite que antigamente a gente chamava de leite B e C, hoje a gente chama de leite pasteurizado. Não tem mais essa diferença de B e C. Se vocês olharem na caixinha lá do leite, vocês não vão achar mais. Ah, esse aqui é leite tipo B, esse aqui é leite tipo C. Não existe mais. Então, tudo é pasteurizado. Só que o leite tipo A, ele é bem melhor porque ele tem um número de micro-organismos, vocês vão aprender isso depois em tecnologia, ele tem um número de micro-organismos muito baixo. Não é permitido ter ausência de salmonela, ausência de Escherichia coli, ausência de tudo que é bactéria, para não causar problema para o consumidor. Deu para entender isso aí? Sim. Tudo bem? Entendeu, a Isabela? A Isabela, né? Sim, Perguntou. entendi. Entendeu, Isabela? Tudo bem? Tá bom. Então, vamos continuar. Vamos lá. Filtração. Deixa eu ver aqui como é que eu fiz essa coisa aqui. Ó. Então, método, o calor seco, calor úmido, tindalização, tá? Autoclavação, pasteurização. Agora, um outro método que eu posso estar usando para controlar o crescimento microbiano, tá? É através da filtração. Então, o que é a filtração? Eu vou separar mecanicamente as partículas de um fluido, de um líquido, né? Passando esse por um material poroso, muito parecido com aquele método que a gente viu que usa no laboratório, de filtração mesmo, tá? Então, as partículas, elas vão ser separadas, dependendo do tamanho, da forma, pressão, né? Lembra? Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui, peraí. Ah, não, deixa eu ver se tem. Não, não tem. Mas tudo bem. Mas tudo bem, ó. Então, é o filtro, aonde eu posso estar passando o meu material, geralmente é usado para material líquido, né? E aí tem aquela pressão, a gente viu no laboratório lá, quando a gente viu aqueles métodos de contagem de micro-organismos, tá? Aqui não é contagem, eu não vou contar, se eu quiser contar, eu posso contar, mas eu vou passar através de uma membrana o meu líquido, tá? Que vai ter poros nessa membrana, dependendo do que eu quero separar, as partículas que eu quero separar, eu posso usar um filtro com poros maiores ou com poros de um tamanho menor, né? Então, aqui, ó, esses filtros são, ó, pode ser de acetato de celulose ou de nitrocelulose, ou pode ser uma tela também, né? E aí eu vou ter o diâmetro dos poros que eu posso alterar. Então,
0,22 micras para retenção de bactérias e 0,01 micra para proteínas grandes e para alguns vírus, tá? Então, ó, eu posso usar esse método aqui, ó, por exemplo, onde eu tenho que fazer alguns medicamentos, algumas vacinas. Então, eu não posso usar nem o calor, nem o frio, porque eu vou alterar muito. Então, na verdade, eu vou destruir esse meu produto. Então, o que eu faço? Eu uso a filtração, tá? Olha lá, não é considerado um método de esterilização, porque a filtração não mata, ela só retém parte das bactérias, né? Mas dependendo, eu posso ter, dependendo do tamanho do meu poro, eu posso fazer com que todas as bactérias fiquem presas nesse filtro e o meu material passe esterilizado, apesar de não ser considerado um método de esterilização. Deu para entender isso aí? É filtração, né? Aí, continuando, frio. Então, a gente viu calor, aplicação do calor. A gente viu a filtração, que é um método que não posso usar nem frio nem calor. Eu vou filtrar, dependendo do meu produto. Bastante usado para medicamento, para produção de vacinas, tá? E agora eu tenho, então, eu posso controlar o crescimento microbiano através do frio. Então, para o frio, o primeiro controle que eu faço é a refrigeração, né? Então, a gente já falou isso, ó, 2, 3, até 8 graus, tem refrigeração que vai até 10 graus Celsius, mas não é o ideal, tá? O ideal é de 4 a 7 graus aproximadamente. Se vocês puserem um termômetro dentro da geladeira, né, do refrigerador da casa de vocês, vocês vão ver quanto é que ele está medindo, tá? Então, até 7 graus aproximadamente, até 8, até que tá bom, né? Então, ó, por que eu coloco o alimento dentro da refrigeração? Porque diminui a velocidade de multiplicação bacteriana, tá? Ó, ele não impede a divisão das bactérias, ele só inibe, e principalmente usado para as bactérias mesófilas, que são aquelas que se multiplicam a 37 graus Celsius, né, temperatura média, tá? Lembra da classificação das bactérias quanto à temperatura? Psicrófila, psicrotrófica, mesófilas, termófilas e termófilas extremo, né? Era essa classificação, dependendo da temperatura. Então, ó, não impede a divisão. Então, eu ponho o alimento na geladeira, não é que as bactérias que estão lá presentes não vão se multiplicar. Elas vão se multiplicar, só que de uma maneira mais calma, né? Ela vai abaixar a temperatura, e principalmente as mesófilas, que tem temperatura de 37 graus aproximadamente, temperatura ótima de multiplicação, aí vai de 37 para 7 graus, ela vai ter uma certa dificuldade, né, para se multiplicar. Então, eu vou inibir a multiplicação dela. Então, o frio inibe a multiplicação, mas não impede a divisão. Bom, mas ele não impede ou não inibe a divisão de bactérias psicrófilas e psicrotróficas. Lembra que as psicrófilas são aquelas que se multiplicam a temperaturas baixas. Então, na temperatura de refrigeração, que vai até 10 graus aproximadamente, as psicrófilas conseguem se multiplicar. E as psicrotróficas, vocês lembram? Que é aquela que a temperatura ótima das psicrotróficas é 37 graus também. Só que elas conseguem se multiplicar a 0 grau, por exemplo. Então, não inibe divisão de bactérias psicrófilas nem psicrotróficas, tá? A gente usa refrigeração para conservar alimentos, medicamentos, vacinas, meios de cultura, né? E a refrigeração também não impede a proliferação de fungos. Quantas vezes a gente pega por exemplo, muito comum em mussarela, um pedaço de mussarela, você deixa um tempo dentro da geladeira,
quando você vai ver, está toda fungada, né? Então, a refrigeração também não impede a proliferação, a multiplicação de fungos, tá? Então, isso é a refrigeração. O congelamento. O que acontece com o congelamento? O congelamento, então, eu tenho um congelador na minha casa. Quanto vai a temperatura de congelamento desse freezer que a gente tem em casa? Vocês sabem? Quanto que é a temperatura? Não tenho ideia. É menos 18 graus Celsius, tá? Aquela geladeira que tem 2 portas, que em cima é freezer, embaixo é geladeira, refrigerador, aquela de 2 portas, o congelador dela vai a menos 8 só chega até menos 8. Mas aquele freezer que a gente tem, só o freezer, vai a menos 18, tá? Então, o que acontece? A gente viu que o frio, a gente já viu isso, que o frio não mata a bactéria, só inibe, né? Então, congelou, inibiu, tá? Interrompeu o crescimento dela, mas ela tá ali, ela não morreu. Ela só morre em temperaturas altas, né? Que a gente viu, tá certo? Então, ó, ele não é um bom método de inativação de bactéria. Por quê? Porque ele não vai inativar a bactéria, não vai matar a bactéria, mas é um bom método bacteriostático. O que é bacteriostático? Ele interrompe a divisão bacteriana. Ele para, ela não consegue se multiplicar, ela não consegue se dividir, mas ela está viva. Porque, Ercília, então é porque o gelo ele chega a romper a estrutura celular? Chega, dependendo do método que você congela. Chega. Ah. Mas não é por isso que ele não vai deixar a bactéria se multiplicar. Tá? Existe um método certo para você congelar. Tem método de congelamento rápido e método de congelamento lento, tá? Então, você congelando no método rápido, né? O que acontece? Os cristais de água que vão se formando são cristais pequenos, tá? E não vão interferir muito nas células. Mas se você congela um material pelo método lento, o que vai acontecer? Esses cristais de água vão se demorar a formar e eles vão ser pontiagudos e vão ser grandes. E quando você for descongelar o seu produto, você vai perder muito líquido. Por quê? Porque essas pontas desses cristais de gelo vão romper as células do seu produto. Entendeu? Mas não é isso que vai fazer com que haja interrupção da divisão das bactérias. É principalmente, basicamente pela temperatura, onde como elas ficassem hibernando. Elas vão ficar quietinhas lá, vivas, mas quietinhas. Se você tirar o material do congelador, se você descongelar, e dependendo do método que você descongela, o que vai acontecer? Você pega o seu material e põe em cima da bancada, congelado. Ele vai perdendo temperatura, né? Vai perdendo temperatura. Quando ele chegar na temperatura ideal para essas bactérias que estão lá dentro se multiplicar, elas vão começar a se multiplicar. Entendeu? Agora, se você pegar o seu material congelado e colocar dentro da geladeira, dentro da refrigeração, a temperatura vai diminuindo, né? A temperatura vai diminuindo, mas ela não vai fazer, essa temperatura não vai fazer com que as bactérias se multipliquem rapidamente. Por quê? Porque a temperatura vai cair e não vai ficar um tempão na temperatura de aproximadamente, vamos supor, 37 graus, que é a temperatura ideal para elas se multiplicarem. Vai caindo cada vez mais. Então, quando você tem um produto que você vai descongelar, você tem que descongelar pela forma lenta, dentro da refrigeração.
a gente não faz isso, né? A gente põe em cima da bancada, a gente põe dentro do micro-ondas, a gente quer tudo muito rápido, mas o correto é congelar rápido, descongelar devagar, descongelar dentro da refrigeração. Tira um dia antes, deixa dentro da geladeira. Aí sim, aí é um descongelamento correto. Deu para entender? Deu, obrigada. Então, na verdade, o método de congelamento, então, é considerado um bom método bacteriostático, né? Porque ele não deixa as bactérias, ele interrompe a divisão das bactérias. E um método bactericida, na verdade, promove a morte das bactérias, que ele não é, né? Porque ele não promove a morte das bactérias, só interrompe a divisão delas, porque elas ficam como se fosse hibernando. Tudo bem? Deu para entender agora? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Só terminar isso aqui. Ó, então, tem, por exemplo, congelamento. Então, a gente viu que o nosso congelador, o nosso freezer doméstico, vai a menos 18 graus Celsius. Agora, tem congeladores, tem freezers, geralmente aqueles que a gente usa em laboratório, que podem ir a menos 80 graus Celsius. Tá? São regulados para essa temperatura. Então, quando ele corretamente utilizado, ele pode manter o micro-organismo por mais de 30 anos. E eles vão permanecer inalterados e sem contaminação. A gente usa muito isso aí em laboratório, para guardar amostra, que fica muito tempo, a gente coloca nesse congelador, tá? E tem o congelamento a menos 145 graus Celsius, que é aquele dos tambores, daqueles com nitrogênio líquido, que quando a gente abre, sai aquela fumaça, né? Aonde a gente guarda o quê? Célula-tronco, pode guardar sêmen, pode guardar óvulo, pode guardar óvulo fecundado, sempre nesse congelamento aqui, ó, que é no nitrogênio líquido, a menos 145 graus, tá? Sem contaminação, você guarda perfeito. Aqui. Só para explicar. Normalmente, esses óvulos aqui, ó, essas células troncos, nessa temperatura aqui de nitrogênio líquido, quando eles são colocados nessa temperatura, geralmente eles estão em meios de cultura, que são ricos em nutriente, tá? Então, com a possibilidade do congelamento prejudicar as células, alguns produtos químicos são empregados para diminuir os possíveis danos. Como a temperatura é muito baixa, né? Então, existe a possibilidade de lesar essas células. E para que isso não aconteça, então, são colocados produtos químicos juntos que vão proteger essas células que estão nessa temperatura. Então, por exemplo, ó, são os agentes que a gente chama de crioprotetores, dimetilsulfóxido ou glicerol, que evitam a formação de cristais na água congelada. Tá vendo lá? Os cristais promovem furos na membrana plasmática. Então, o que acontece? Aqui, ó, tá? Então, quando você vai guardar célula-tronco, sêmen, óvulo, não sei o quê, geralmente eles estão embebidos, né, dentro de substâncias ou com glicerol ou DMSO, que é o dimetilsulfóxido, tá? Que evita a formação da água, de cristais na água congelada, que depois vai alterar essa sua substância que está lá, né, o seu óvulo, o seu espermatozoide, para que isso não acarrete nenhuma alteração nas células desses óvulos ou desses espermatozoides, daquilo que você guardar dentro do nitrogênio líquido. Deixa eu ver, o que mais? Deu para entender? Acho que a gente vai parar aqui, dessecação é cumprido. Deu para entender isso aqui? Sim, professor. Até aqui? Entenderam? Vocês têm alguma dúvida? Semana que vem é prova, né? Sim. Tá certo? Sim. Sim. Sim, Salamim. Bem assim, né? Bem de baixinho, né? Ah, é prova, né?
Vocês sabem como é que vai ser a prova? Bom, no dia lá eu vou abrir, no dia da prova eu vou abrir o computador para explicar para vocês, né? Mas não sei se algum professor já falou alguma coisa a respeito da prova para vocês. Vai ter o prazo de 24 horas, professora? Exatamente, 24 horas, são testes, pode ter questão dissertativa, né? Vocês fazem a prova e depois, pelo próprio sistema, né? Devolve. Mas tem assim, depois que abrir a prova, vocês têm 24 horas, né, para fazer a prova. Mas a partir do momento que vocês abrem a prova, vocês têm 2 horas para resolver. Tá? 2 horas depois que abriu. Depois que abriu, Aí tem 2 horas Tá. para resolver a prova. Tá? Que mais? Acho que é isso. Professora, a matéria da prova é até essa aula aqui? Até essa aula. Espera um pouco. Essa aula, em vez de vir até essa aula, eu vou fazer até, quer ver? Acho que até o calor. O frio já não vai entrar mais, até o calor. Tá bom? Até aqui, pasteurização. Até aqui, pasteurização. Filtração não vai entrar. Depois já vai entrar o frio, né? Então, até calor, tá bom? Até pasteurização. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Por enquanto não, Ercília. Não, né? As dúvidas vão aparecer na hora da prova, né? Sim. Deixa eu perguntar uma coisa. Eu já tive um problema numa provinha que caiu minha conexão e depois não conseguia voltar, mas não era prova após aula, assim. Tá. E o que acontece na prova oficial se eu perder a conexão, alguma coisa assim? Então, o que aconteceu? Vocês vão fazer pela via Forms, né? Não é pelo AVA. Porque até o semestre passado, a prova podia ser feita tanto pelo AVA quanto pelo Forms. Mas como o AVA tem esse problema de cair conexão, não sei o quê, e o Forms é mais firme, então, agora, esse semestre, pelo menos essa prova aí, todo mundo vai ter que fazer pelo Forms, que tem uma conexão mais firme e não tem essa possibilidade de estar caindo. Eu não sei se pelo qual forma você fez, foi pelo AVA? Não, foi na USCS, foi pelo Forms, e o problema foi no meu computador, não foi problema com o sistema. Ah, foi você, no seu computador. Isso. Daí eu perdi a provinha que eu tinha feito. Vai perder. O professor me deu 10 minutos para fazer tudo de novo, lógico que não deu certo. Não deu certo, né? Mas, na verdade, vai perder mesmo. Porque você vai... O que acontece? Você vai ficar... Se você não entregar no prazo que você tem que entregar, de 2 horas, ou se cair a sua conexão, vamos supor, você vai poder fazer depois a substitutiva, né? Você vai perder essa prova. Você vai fazer a substitutiva lá no final, depois da B2. Não, o pior, professora, é que aí já não é uma culpa nossa, né? É um problema que vai além da gente, porque é comum que tenha problema com a internet, né? É verdade. É bem triste, é uma coisa que não foi a gente que causou, não foi a gente que deu ensejo a isso, né? Mas não, obrigada. O semestre passado teve um problema assim, de um aluno falar assim, professora, a minha conexão é fraca, eu moro no sítio, moro não sei aonde, não tenho. Então, o que a gente falou, né? Falou para ele, faz assim, então, no dia da prova, vê se você pode fazer a prova num outro lugar, não lá, porque vai ter a possibilidade da sua conexão cair, tá? E você vai ser prejudicado. Agora, se não é comum isso acontecer, não sei, eu vou perguntar para o Fred,
Eu vou perguntar para ele. Pois é, daí eu fiz, depois disso, eu fiz a maioria das provas no celular, eu não enxergo direito, porque eu já não sou uma menina, né? Eu não uso óculos para perto. Mas eu fui bem prejudicada, porque aí eu não conseguia ler direito as questões, eu não respondia todas as questões. É difícil, né? Esse vírus aí veio virar tudo de ponta cabeça, mas obrigada. Verdade. Mas tudo bem, eu vou perguntar para ele e daí eu falo para você, tá bom? No dia lá da prova eu vou falar, eu te falo, eu vou perguntar para ele, porque eu também não acho que seja justo, mas eu acho que não tem outra saída, porque como é que você vai fazer? Não sei realmente. O que eu sei é que quem perdeu a prova, a B1, quem perde a B1 ou a B2, faz depois a substitutiva, né? E substitui uma das duas, né? Aquela que você perdeu, tá? Mas eu vou perguntar e depois eu te falo, tá bom? Muito obrigada. Tá bom? Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Tá tudo bem, Ercília. Obrigada. Tá bom, então. Então, boa aula, boa prova, boa prova não, boa semana e estudem para o dia da prova, tá bom? Obrigada, boa semana. Ok, professora. Até logo, bom final de semana. Tchau para vocês também. Tchau. Obrigada.